Bom, é uma associação que não é profissional, que não existe a profissão, mas ao mesmo tempo tem um caráter importante para os profissionais da área. É uma maneira de se auto-reconhecer, não? Então, isso para mim é importante. Permite, não, uma consolidação de uma identidade entre nós. E é uma associação que, além de permitir essa identificação, não, com um grupo, com uma tendência, com um certo ethos, ela tem tendo um código de ética muito interessante. Isso ela tem um efeito muito positivo sobre também as práticas antropológicas. Então, há pessoas que não são antropólogos e que, por exemplo, fazem laudos antropológicos. O fato de existir uma associação, o fato de existir um código de ética, tem permitido também que a comunidade científica questione esses laudos, não, que são feitos fora dos padrões, que são considerados éticos dentro da disciplina. Importante o papel, parece não, é importante o papel que a associação, depois de muitos anos, tem na etnologia indígena e nos assuntos indígenas no Brasil, tipicamente. Nos assuntos que têm tido em relações interétnicas, e particularmente na questão de cultura afrodescendente no Brasil. Depois de muitos anos, ela tem intervido nesse campo. Nos últimos anos, ela tem tentado intervir também no campo dos direitos humanos, me parece que com menos efetividade, porque não encontrou ainda, eu entendo, né, no meu ponto de vista, não encontrou ainda o seu discurso para trabalhar nessa área, mas essa abertura já vem, já de 3, 4 gestões, então me parece importante também essa abertura. E uma abertura que me parece que, sei lá, seria uma provocação para mim mesmo, né, para os meus colegas, era imaginar até que ponto que a associação podia intervir no debate mais público. Por exemplo, o debate sobre pesquisa científica no Brasil. Não só científica, o debate sobre drogas no Brasil. Nos últimos anos, a última gestão, por exemplo, também teve uma grande atuação na área de gênero, que me parece muito positivo também, fazer discussões mais amplas, de estar na agenda política de gênero. Por exemplo, discussões sobre homofobia, né, que foi uma das atividades que me chamou mais atenção, me pareceu muito importante. Então, é participar do debate dentro das agendas que são, vamos dizer assim, os nossos objetos de pesquisa, né, junto com os nossos sujeitos. Me parece também muito positivo. Isso acho que consolida bastante um lugar para a associação. Concretamente, ¿qué prácticas lleva adelante la asociación en esta intervención en el género, en esta intervención en las cuestiones indígenas? Ejemplos, ¿qué cosas hacen, digamos? Bom, a associação participou, por exemplo, nos laudos periciais, não nessas últimas gestões, mas um pouco mais anteriores, participou discutindo com o Ministério Público, o Ministério Público Federal, negociando qual o papel que deveria ter um antropólogo nesses laudos, entendeu? Regulamentando um pouco a intervenção dos laudos periciais. Isso é uma intervenção bem positiva. Demais, a associação tem tido muita intervenção em termos de construir espaços para, por exemplo, negociar com o Ministério para que haja uma discussão sobre questões de gênero, mas não necessariamente intervindo na agenda pública, se colocando, por exemplo, a diretoria se colocando, qual é a sua posição. Não tem essa intervenção assim direta. Mesma coisa quando tem alguma temática indígena que é considerada importante, é uma comissão dentro da diretoria da associação, e não a diretoria, mas essa comissão que fala bastante. Então é ela que orienta também a diretoria para que a diretoria possa se posicionar. Eu diria assim, não há uma presença, porque posso estar dando uma impressão um pouco estranha, um pouco equivocada, de que a associação está presente no debate público no Brasil. Não é isso. Mas, digamos, sempre que há uma situação limite, uma situação de crise, a associação pode estar intervindo se julgar importante. Essa intervenção mais pública. A segunda é essa um pouco mais indireta, que é junto aos ministérios, secretarias, etc., está contribuindo para a formação, digamos, dessa vontade política, que é trazer à pauta temas como gênero, temas como relações interétnicas ou direitos humanos. O que eu estava imaginando, né, era como seria se a associação intervisse mais diretamente no debate público sobre criminalidade, sobre justiça, sobre drogas, como falei há pouco, temas mais polêmicos. Claro que ela não pode estar falando em nome dos seus associados, isso também é muito complicado, porque ela não há unanimidade já construída sobre esse assunto.
Mas ela certamente poderia estar incentivando debates da agenda nesse sentido. Isso seria muito oportuno. Agora, ia gerar também muita discordância dentro da associação. Então, vamos dizer, por isso que eu disse, é uma provocação, é o limite de onde uma associação desse tipo poderia estar atuando. Complicado. Cada antropólogo que vai no campo sente um pouco isso, não? Como é que ele vai ser apropriado pelos sujeitos com os quais ele está trabalhando? Eu já vi muitas situações, né? Vai escrever um livro. Como se isso já por si mesmo já explicasse alguma coisa. Ou vai nos ajudar a conquistar tal coisa. Né? Ou vai nos ajudar junto às instituições para que sejamos mais reconhecidos. Né? Que é a apropriação que o campo faz do antropólogo. Agora, a sua pergunta era mais complicada. Como a sociedade vê também o antropólogo. Eu acredito que a antropologia ainda é uma disciplina desconhecida, né, no Brasil, mas justamente por essas intervenções nos últimos anos tem se disseminado uma ideia de que o antropólogo é alguém que pode explicar algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu acredito que por conta de vários colegas que atuaram na área de segurança pública, quando eu passei a intervir, as pessoas diziam, os antropólogos podem nos ajudar. Ninguém sabe nem como, nem porquê, nem de que modo, mas admitem que nós podemos ter um papel importante. Mas ainda acho que é muito abstrato, né? Ainda entendo que é como a ideia de que estou, vamos dizer assim, de uma nova disciplina, porque para eles parece nova, não? Ninguém conhecia até recentemente a antropologia, de uma nova disciplina pode vir um novo esclarecimento sobre essa questão. Então, eu, em Santa Catarina, muito limitado na minha província, né, como se diz, eu já fui convidado a vários debates. Não, o professor Teófilo vem para falar sobre esse tema. Me sinto muito orgulhoso, né, meu egoísmo e meu narcisismo, né, e sei que toda vez que eu chego eu tenho que, de certa forma, mostrar que não é exatamente, não corresponde uma expectativa, né? Eu me lembro, só para talvez situar uma situação que me parece esclarecedora, era um seminário numa municipalidade próxima a Florianópolis, que era organizada pela Câmara de Deputados e Vereadores, que eram os concejales, e que estavam querendo discutir questões de segurança pública. E o seminário chamava Medidas Emergenciais para a Segurança Pública. E o convite foi feito, participei da ideia, tudo pareceu muito interessante, mas expliquei que eu achava que não havia medidas emergenciais. Que o mais importante não eram emergências, porque as emergências já estavam há muito tempo, então não era mais emergencial. Que bom, você vem então e fala isso. Não sei por que falar isso, porque mantiveram o chamamento, não o título geral. E por uma questão de agenda eu não podia ir no primeiro dia, então eu fui no último. Bom, dá para entender que desconstruí um pouco tudo que foi feito durante todo o dia. Me senti muito mal, mas eu não tinha como dizer. Eu fui dizer o que eu ia dizer no começo. Que não há medidas emergenciais, porque muitos dos problemas que nós estamos falando, do ponto de vista emergencial, são repressivos. Essa é uma atividade que a polícia deve fazer, faz parte da nossa sociedade. Bom, mas que eu achava que o que se devia discutir não eram as medidas emergenciais, senão as medidas mais de longo prazo, que havia muitas que tocavam a educação, que havia muitas que tocavam um bom entendimento sobre a legislação e demandas legais, e que havia outras que nem tocavam essas questões, como questões de juventude, que podiam ser trabalhadas em outras formas e que estavam sendo deslocadas para a repressão.